Sabe aquelas três palavrinhas que sempre geram dúvida para quem está aprendendo inglês? In, on e at. Pois é, elas são pequenas, mas a confusão que causam é grande. Se em algum momento já surgiu aquela pergunta sobre quando usar cada uma para falar de tempo, essa análise de hoje vai colocar tudo em ordem, de uma vez por todas. Então, o principal desafio com o in, on e at é justamente a dupla função delas. Elas servem tanto para indicar lugar quanto para indicar tempo. Mas espera aí, como é que a mesma palavra pode funcionar para duas ideias tão diferentes? Vamos focar aqui na lógica por trás do uso delas para tempo. E olha só, aqui a gente vê direitinho a origem da dúvida. É o mesmo trio de preposições, in, on, at, usado tanto para lugar quanto para tempo. Pode até parecer confuso à primeira vista, mas a boa notícia é que quando o assunto é tempo, existe um sistema muito lógico por trás. E é exatamente esse sistema que a gente vai desvendar agora. Vamos lá então, começando a montar esse sistema. A nossa primeira regra é sobre como e quando usar o in. A regra para o in é bem simples, na verdade. Pense nele para períodos mais longos e gerais do dia. Sabe, aqueles grandes blocos de tempo. Amanhã, the morning. À tarde, the afternoon. E o comecinho da noite, the evening. São durações, e não um ponto exato no relógio. Na prática, o som é esse aqui. I work in the morning. I work in the afternoon. E I work in the evening. Percebe? A referência é sempre a essas grandes partes do dia. Agora, um ponto bem importante. Muita gente aprende aquele macete de usar in sempre que aparece a palavra the. E assim, embora isso funcione para morning, afternoon e evening, a regra de verdade é sobre eles serem períodos do dia. Entendeu por quê? É sempre muito mais eficiente do que só decorar um truque, né? Beleza. Próxima peça do nosso sistema, a preposição on. A regra aqui é ainda mais direta, pode acreditar. O ponto crucial aqui é o seguinte: associe on com a semana. Tudo que tiver a ver com a semana, seja um dia específico, tipo segunda-feira, ou um conjunto de dias, como o fim de semana, vai usar a preposição on. Simples assim. E essa regra vale tanto para o singular, I work on Monday, quanto para o plural, I work on Saturdays. O mesmo vale para weekdays, dias de semana, e weekends, fins de semana. E aqui tem um detalhe interessante. Diferente do português, que a gente fala nos sábados, em inglês a preposição on não muda. É uma regra só para tudo que for da semana. E para fechar o nosso sistema, a última peça, at. Pense nela como a preposição da precisão. O papel do at é indicar pontos exatos no tempo, horas específicas do relógio. E ele tem um uso especial que é fundamental lembrar, com a palavra night. Ou seja, enquanto morning, afternoon e evening usam in, à noite, night, vai ser sempre com at. A gente vê a regra em ação aqui. I work at 10 o'clock. I work at noon, que é meio-dia. I work at midnight, meia-noite. Tudo horário específico. E claro, I work at night. O sistema trata night como um ponto de tempo mais preciso, por isso ele se alinha com at e não com in. Muito bem. Vimos as três regras. Agora, vamos juntar tudo isso e visualizar o sistema completo. Fica bem mais fácil. E aqui está, o sistema completo. In para os períodos gerais do dia, on para os dias da semana e at para os horários precisos e para night. Essa é a estrutura principal. Com essa organização, fica muito, mas muito mais fácil escolher a preposição certa sem ter que ficar decorando um monte de caso isolado. Viu só? Em vez de decorar um monte de exceção, a gente encontrou um sistema lógico. Isso leva a gente a uma reflexão final. Agora que essas regras ficaram claras, que outra parte do inglês que parece super complexa também poderia ser simplificada se a gente encontrasse um sistema claro por trás dela? Fica aí a pergunta.